Meu coração nesta noite, que está lá em 2 Coríntios 12, 9. E a Bibi vai colocar para nós aqui no telão. Que diz assim, eu vou estar lendo na linguagem de hoje. Que diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Tem uma versão na linguagem de hoje que diz, minha graça é tudo que você precisa. Você pode adorar o Senhor por isso? A minha graça. Queridos, eu não estou falando da minha graça, da pastora ou do pastor, da graça do Senhor sobre nós. Então, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? E se a gente for ver aqui, realmente isso é uma promessa do Senhor para nós. Uma promessa do Senhor para mim e para você. Quando diz aqui, a minha graça te basta. Queridos, esse versículo, esse texto, nos ensina que quando nós não entendemos o motivo de certas lutas ou dores, quando nós não conseguimos compreender o motivo de batalhas, de lutas, de dores, de sofrimentos que vêm sobre as nossas vidas, o favor e o amor de Deus são suficientes para nos sustentar. Amém? O favor do Senhor realmente é suficiente para sustentar a mim e para sustentar a você. Queridos, não importa o que você esteja passando hoje, nesse exato momento, mas eu quero dizer para você uma coisa, eu quero profetizar algo na sua vida nesta noite. A graça do Senhor é suficiente na sua vida. Nós não precisamos de mais nada neste mundo, nós só precisamos da graça infinita do Senhor sobre nós. E glória a Deus. Quando eu estava preparando essa palavra, eu pude glorificar o Senhor. Eu disse, obrigado, Senhor, porque a Tua graça tem sido sobre a minha vida. Porque a Tua bênção infinita tem sido sobre a minha vida. Porque a Tua misericórdia infinita, bondade infinita, que não tem fim, tem sido sobre a minha vida. O que eu tenho mais para pedir ao Senhor? Se a graça dEle me basta. Se a presença dEle me basta. Se a bondade dEle me basta. Nós não precisamos de mais nada, queridos. Tudo que o Senhor poderia ou podia fazer por nós, Ele já fez, que foi morrer na cruz do Calvário, em favor da minha vida e da tua vida. Por isso estamos aqui. Por isso realmente que essa graça é uma promessa de Deus para nós. Aprendemos aqui nesse texto que Deus, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E que seu amor imerecido é suficiente para nos sustentar em qualquer dificuldade. O amor de Deus imerecido. Queridos, será que nós merecemos tanta graça? Será que nós merecemos tanto amor? Será que nós merecemos tanto cuidado? Será que nós merecemos tantas misericórdias? Será que nós merecemos tanto amor pelas nossas vidas? Esse amor que nos constrange. Um amor que é tão grande que o Senhor, Ele não fez por obrigação, mas Ele fez por amor a cada um de nós. Ele não subiu naquela cruz por obrigação, meu querido. Ele subiu por amor a você, por amor a mim. Porque a graça dEle é sobre mim, sobre você. Será que nós realmente merecemos tanto amor
do Senhor. E é esse amor, é essa graça, é essa misericórdia, é essa bondade, meus queridos, que nos sustenta todos os dias. Essa bondade imensa do Senhor, que nos mantém em pé todos os dias. Essa bondade que nós não merecemos, que faz com que a gente realmente vença qualquer dificuldade e obstáculo deste mundo. É através deste amor que nós não merecemos. Mas que mesmo assim, o Senhor enviou naquela cruz o seu único filho para morrer no meu e no teu lugar. Para que hoje, meu amado, você pudesse estar aqui. Para que hoje você pudesse ter liberdade de levantar as tuas mãos. Para que hoje você pudesse ter liberdade de adorar ao Senhor. Para que hoje, mesmo passando por qualquer tipo de problema ou de situação, você tenha a liberdade de dizer obrigado, Senhor, porque eu estou vivo e respirando. Queridos, nós somos livres para ir e vir. Nós somos livres para levantar as nossas mãos a qualquer instante do nosso dia, do nosso tempo, para adorar esse Deus. É pela graça infinita que o Senhor tem por mim e por você. É esse amor tão grande que o Senhor tem por mim e por você. Que nós precisamos aprender todos os dias a adorar a Ele. Adorar a Ele só quando tudo vai muito bem é tão simples. É fácil, né? Você adorar a Deus quando você não está passando por nenhum tipo de problema. Adorar a Deus quando você não está passando por nenhum tipo de enfermidade. Adorar a Deus quando tudo vai muito bem na sua casa, na sua família. É muito simples. Mas não é isso que Deus espera de nós. Deus quer que nós o adoremos, meus queridos, em todo o momento das nossas vidas. Chorando, temos que adorar. Se estamos felizes, temos que adorar. Não importa a tua situação, não importa o momento que você esteja vivendo, nós precisamos adorar e exaltar esse único Deus. Que não existe outro, mas existe um único Deus, que tem todo esse poder sobre as nossas vidas. Amém? Nesse texto a gente vê o apóstolo Paulo, ele orou intensamente, por muito tempo. Ele orou sem cansar, diz aqui, intensamente, para que Deus retirasse dele um espinho na carne. Qual é esse espinho na carne de Paulo? Nós não sabemos, né? Pode ser talvez uma limitação, pode ser uma depressão, pode ser uma enfermidade, nós não sabemos, o texto não relata. O texto apenas diz que Paulo, ele tinha um espinho na carne. E que ele realmente orava ao Senhor intensamente para que Deus retirasse dele esse mal. Aquela coisa ruim que estava sobre a vida dele. Mas o que a gente vê aqui no texto é que Deus respondeu não para Paulo. Deus não disse para Paulo, eu vou ouvir a tua oração, eu vou retirar esse espinho que você tem na sua carne. O Senhor disse para ele, não, a minha graça te basta. Para de pedir, porque a minha graça te basta. Queridos, melhor do que ter as nossas orações muitas vezes respondidas, é ter a graça do Senhor sobre as nossas vidas. É ter a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. A graça do Senhor é suficiente para mim e para você. E muitas vezes nós ficamos batendo na mesma tecla por anos, querendo alguma coisa. E muitas vezes nós não conseguimos parar para ouvir a voz do Senhor.
Nós não conseguimos parar, queridos, para ouvir o não do Senhor, porque nós só queremos ouvir o sim do Senhor, mas muitas vezes o não vai te ensinar muita coisa. Quando o Senhor disser para você não, amém. Querido, o Senhor tem formas de tratar no nosso coração. O Senhor tem muitas formas de agir em nós, de tratar conosco. Mas nós precisamos aprender a ouvir quando Deus está dizendo: Kleber, não. Para de pedir, a minha graça te basta. A minha bondade te basta. Quando o Senhor olha para nós, queridos, Ele diz: Beth, não. O que você tem é suficiente. A minha graça te basta. A minha bondade te basta. Irmão, nós precisamos aprender a ouvir o não do Senhor. E muitas vezes, quando Deus está em silêncio, você já passou por isso, por essa experiência de você orar, clamar a Ele por tanto tempo, e você não obter resposta nenhuma? Porque Deus não está nesse negócio. Porque o Senhor não está, Ele não vai te responder. Sabe por quê, querido? Porque o que Deus tem preparado para nós é melhor do que nós pedimos para Ele. O que Deus tem para mim, para você nesta noite, é melhor do que você está pedindo ao Senhor. Então, nós precisamos mudar o nosso foco. E nós precisamos perguntar para o Senhor: Senhor, eu quero muito isso, mas o Senhor quer? Eu preciso muito dessa vitória, eu preciso muito dessa conquista, eu preciso muito comprar essa casa, esse carro, não importa o que seja. Mas é da tua vontade que eu faça isso agora? E muitas vezes o Senhor está assim, ó, quietinho. E nós não estamos entendendo o que Deus quer falar conosco. Mas Ele está dizendo para nós, amados, meu querido, o que eu tenho para você é melhor do que você está pedindo. O que eu tenho preparado para você é melhor, então, ó, aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração, porque a minha graça te basta. Aquieta o meu coração, eu não tenho te abençoado até o dia de hoje. Aquieta o teu coração, eu não tenho dado a você coisas maiores até o dia de hoje. Aquieta o teu coração, porventura, eu tenho deixado faltar alguma coisa na tua casa, na tua família, para os teus filhos. Aquieta o teu coração, queridos. Deus tem o melhor para mim e para você. Ori andaramachou e andaramachê. E o que Deus tem preparado para mim, para você, Ele tem o melhor nessa terra, como diz Isaías 19. Mas o melhor está por vir, quando nós estivermos junto com Ele lá nos céus. O Senhor está preparando ruas de ouro para mim e para você, queridos. Mas enquanto nós vivemos nesta terra, nós comeremos e viveremos o melhor que o Senhor tem para nós. Então, pare muitas vezes de ficar só batendo, só batendo, só batendo. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Aprenda a obedecer a voz do Senhor, queridos. Não faça nada, sabe que é nada, se não for da vontade de Deus. Não faça nada, se você não estiver na direção do Senhor. Não faça nada, se você não estiver alinhado com a vontade do Pai. A nossa vontade, irmãos, tem que estar alinhado com a vontade de Deus, porque senão não vai funcionar. Se a nossa vontade não estiver alinhada com a vontade de Deus, nós vamos continuar pedindo, clamando, e nada vai acontecer, porque o Senhor está dizendo assim: a minha graça te basta. O que você precisa mais? A minha bondade te basta. Você tem certeza que é isso que você quer? Você quer abrir mão da minha bondade, da minha graça? É isso que você quer? Não, queridos. Vamos ficar com a graça de Deus sobre as nossas vidas. Vamos preferir realmente o amor
maravilhoso que o Senhor tem pela minha e pela tua vida. Não importa o que nós estejamos passando nesse exato momento, neste domingo. Não importa o que você já passou durante este domingo, desde a hora que você se levantou. Dor, luta, desemprego, não importa o que seja. Amados, eu quero dizer para você uma coisa certa: a graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor, ela é suficiente para mim e para você. A bondade do Senhor é suficiente para vencermos qualquer tipo de espinhos, qualquer tipo de lutas, qualquer tipo de adversidade. Qual tem sido o teu espinho na carne? Qual tem sido a adversidade que você tem enfrentado hoje ou nesses dias? Qual é a luta que você tem enfrentado? Querido, você não vai, Deus não vai permitir que você não vença tudo isso. Deus não vai permitir que você passe por essa luta, por esse problema, por essa adversidade. Deus não vai permitir que você fique nessa luta. Eu sempre costumo dizer que, e eu creio que isso é uma realidade, a luta que nós estamos passando hoje, queridos, ela vai passar. Amanhã vai vir outra. Infelizmente, não é assim? A de hoje vai passar. Amanhã você vai contar a vitória dessa luta que você venceu hoje, mas amanhã ou depois, irmãos, você vai passar por outros tipos de problema, por outros tipos de espinhos, por outros tipos de adversidades, por outros tipos de batalhas. Mas uma coisa é certa: em todas elas nós somos vencedores. Amados, o Senhor nos criou para sermos vencedores nesta terra. O Senhor não te chamou para ser um derrotado. O Senhor não te chamou para viver doente. O Senhor não te chamou para viver cheio de problemas, cheio de luta. O Senhor nos chamou para sermos vencedores. E são nas lutas que nós crescemos. São nas lutas que nós realmente dependemos do Senhor. São nos momentos mais difíceis que nós dobramos o nosso joelho, que nós clamamos ao Senhor. Não é, queridos? Muitas vezes, quando tudo vai muito bem, nós damos uma relaxada, né? Ai, tá tudo tranquilo, só vou louvar. Mas nós nos esquecemos muitas vezes de dobrar o nosso joelho e de lembrar de quem Deus é nas nossas vidas. Nós nos esquecemos, muitas vezes, queridos, quando nós passamos por adversidades, ou quando nós estamos bem, nós nos esquecemos que o mesmo Deus, que Ele pode te dar vitória, é o mesmo Deus que Ele pode te livrar também da tua adversidade. Porque Ele é poderoso. E nós nunca podemos esquecer desse Deus que nós servimos. Muitas vezes, as nossas fraquezas e as nossas limitações fazem nos manter totalmente dependentes do Senhor. É muitas vezes na hora da luta, na hora do problema, na hora que as coisas estão afunilando, na hora que você está olhando que você não consegue ver a luz lá no final do túnel, é que nós ficamos dependentes do Senhor. É que você olha para dentro de você e você fala: meu Deus, só o Senhor pode fazer isso por mim. Meu marido não pode, meu médico não pode, mas o Senhor pode. E nós ficamos totalmente dependentes dEle. Somente dEle. Queridos, se nós aprendermos isso, que nós precisamos ser dependentes do Senhor, muita coisa vai mudar nas nossas vidas. Não dependa do teu salário, não dependa do teu patrão, não dependa do teu pastor, não dependa do teu melhor amigo, dependa somente de Deus. Seja dependente dEle. Porque é Ele que olha para as tuas fraquezas, é Ele que olha para a tua necessidade, é Ele que conhece a tua necessidade, é Ele que conhece o mais profundo da tua alma. Cícero, o Senhor manda dizer para você assim: eu conheço o teu coração,
E o Senhor vai dizer para você assim: aquieta o teu coração, porque a minha graça te basta. Descansa. Tu diz apenas descansa, porque a minha graça te basta. Aleluias. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Queridos, quando reconhecemos que não temos força sozinhos, damos espaço para Deus agir em nós. Quando você realmente reconhece que você não consegue lutar com o seu braço forte, com as suas próprias forças, com os seus próprios conhecimentos, aí sim nós damos espaço para Deus agir. Aí sim nós falamos: Senhor, agora eu preciso de Ti. A mulher do fluxo de sangue não fez isso? Ela só deu espaço para o Senhor agir quando ela não tinha mais nada. Quando ela já tinha gastado tudo que ela tinha em médicos. E vendo que nada estava acontecendo. E de repente, ela ouve falar que Jesus iria passar por ali. E de repente ela pensa: não tenho mais recurso nenhum. Eu vou lá tocar nesse homem, para que eu possa ser curado. Mas foi a última coisa que ela procurou, queridos. Primeiro ela procurou recursos humanos. Então, quando a gente reconhece que nós não temos mais forças para lutar, aí sim nós damos espaço para o Senhor agir em nós. E como nós servimos um Deus que é misericordioso, bondoso, Ele nunca vai deixar de nos ouvir. Ele não vai falar nunca para mim e para você assim: por que não me procurou antes? Não é isso que nós falamos para as pessoas? Nós falamos isso para as pessoas. Por que você não procurou o pastor antes para pedir um conselho? Por que você não fez isso antes? Né? Nós falamos, irmãos. Nós julgamos. Agora Deus, Ele não julga ninguém. Então, mesmo nós errando, mesmo muitas vezes nós sendo falhos, mas Ele sempre vai agir nas nossas vidas. Sempre vai agir em mim e você. Deus promete dar para o apóstolo Paulo, a força que ele precisava. Era uma promessa do Senhor para ele. Paulo, a minha graça te basta. Não falamos mais nesse assunto. Chega. Você vai continuar com esse espinho na carne. Chega. Porque a minha graça é sobre a sua vida. Então Deus promete dar para ele força que ele precisava para lidar com os seus problemas e as suas limitações. E eu quero dizer para você nesta noite, queridos, o Senhor, Ele vai te dar graça e força, sabedoria, para que você possa lidar com o problema que você está enfrentando hoje. Queridos, ouça bem o que eu estou dizendo. O Senhor vai te dar graça, misericórdia, sabedoria, bondade, para que você possa enfrentar, não chorando, não se lamentando, mas que você possa enfrentar, adorando, glorificando esse Deus, na certeza da tua vitória. Na certeza, meu querido, que a vitória, ela é certa para mim e para você. Deus vai nos dar forças para enfrentar tudo aquilo que nós estamos passando. Qual é a tua limitação hoje? O que você está passando hoje? O que você está enfrentando hoje? Qual é a luta que você está enfrentando nesse exato momento, queridos? Ele vai te ajudar a passar por esse processo. Ele vai te ajudar a passar por essa luta. Ele vai te ajudar a vencer e a lidar com todos esses problemas. Mas sempre de mãos levantadas, adorando, exaltando a Ele. Sempre de mãos levantadas, crendo que a vitória vai vir. Que dias melhores virão para mim e para você. Amada, a palavra diz que o choro, ela pode durar até uma noite inteirinha. Mas a alegria, ela vem pela manhã. E sabe o que nós aprendemos com isso? Que nós podemos chorar uma noite toda, sim, mas quando o dia amanhecer, a tua vitória vai chegar na tua vida. Isso é certeza de vitória para nós. Isso é promessa
do Senhor para as nossas vidas, queridos. Você não vai chorar uma noite toda, passar o dia chorando, e outro dia também não. A alegria, a vitória vem pela manhã. Sabe por quê que a alegria, sabe por quê que a vitória vem pela manhã? Porque a graça dele é sobre a mim, sobre a sua vida. Porque a graça do Senhor nos basta, meus queridos. Por isso que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir ao amanhecer. Aleluia, se nós possamos adorar o Senhor por isso. A resposta de Deus às súplicas de Paulo, presta atenção. A resposta de Deus às súplicas de Paulo, a resposta de Deus à súplica do Adilson, a resposta de Deus à súplica do Ivo, a resposta de Deus à súplica do Leandro, da Nayara, a resposta de Deus à súplica da Michele, do Fábio, da Aline, a resposta de Deus às súplicas de todos nós, a resposta de Deus para mim e para você, querido, que a minha bondade é tudo que você precisa. Você pode adorar por isso, você pode adorar o Senhor por isso. A minha bondade é tudo que você precisa. Adilson, a bondade do Senhor é tudo que você precisa. Basta. A graça do Senhor é sobre a sua vida. A bondade do Senhor é tudo que nós precisamos. Você pode levantar as suas mãos agora e adorar ao Senhor por isso. Você pode dizer obrigado, Senhor, porque a tua bondade é tudo o que eu preciso. A tua bondade me basta, a tua misericórdia me basta, a tua fidelidade me basta. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Oh, rachou e andaramachuri andaramachê. Não precisamos de mais nada, queridos. Precisamos apenas da bondade do Senhor. Precisamos apenas da misericórdia do Senhor. Precisamos apenas da fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas. É o que nós precisamos. De que importa nós termos tudo nessa vida? Nós temos tudo e não temos a bondade dele sobre nós. O que importa é você ganhar o mundo todo. Ter muito dinheiro, ter muito sucesso, queridos, mas não ter a bondade do Senhor sobre a sua vida. A bondade dele é tudo que nós precisamos. A bondade de Deus seria suficiente para ajudar Paulo a lidar com seus problemas. A bondade do Senhor foi suficiente para ajudar o apóstolo Paulo naquilo que ele precisava. E eu quero dizer para você nesta noite, queridos, que a bondade do Senhor é suficiente para você vencer essa barreira. A bondade do Senhor é suficiente para você vencer essa luta. A bondade do Senhor é suficiente para você vencer essa enfermidade. A bondade do Senhor é suficiente para você vencer todos os obstáculos que têm se levantado contra a sua casa, contra a sua vida. A bondade dele nos basta. A bondade dele é suficiente para mim e para você. Será que você está entendendo? Que sem a bondade dele, queridos, nós não somos nada, nada, nada. Sem a bondade do Senhor, nós não vamos conseguir nada nessa vida, nesse mundo. Se não for pela misericórdia dele, nós vamos ficar patinando uma vida inteira e não vamos chegar a lugar nenhum. Porque é a bondade dele que nos sustenta. A graça e a bondade é um presente generoso e merecido que Deus nos dá. É um presente. Amados, tenha essa bondade do Senhor como um presente para a sua vida. Silmar, o Senhor diz para você também, a minha graça te basta. Apenas confie, filha. Apenas creia.
Diz assim, a minha graça, a minha bondade te basta. A bondade do Senhor é sobre a sua vida. Aleluia. Que você nesta noite, queridos, que nós possamos receber essa bondade do Senhor sobre nós. Essa fidelidade do Senhor sobre nós. Conquistar o mundo inteiro não traz paz se a nossa alma estiver vazia. Né? Ter muitas conquistas neste mundo, queridos, não vai nos trazer paz se a nossa alma estiver vazia. Se nós não tivermos a graça do Senhor sobre nós. A graça do Senhor é que dá sentido a tudo que nós temos. A graça do Senhor é que dá sentido a tudo que nós temos. Sem a graça, o sucesso, os bens se tornam um peso. O que adianta você ter tudo e você não ter paz? Né? O que adianta você ter muito dinheiro e você não ter paz? A verdadeira plenitude está na presença divina, que nos sustenta e nos dá identidade. Eu quero que você fique em pé agora, em nome de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos por alguns segundos. Será que você tem desfrutado dessa graça sobre a sua vida? Será que você tem realmente tido a convicção da bondade, que a bondade do Senhor, ela é suficiente para você? É isso que o Senhor está dizendo para nós nesta noite, queridos. A minha bondade é tudo que você precisa, você não precisa de mais nada. Nós precisamos só da bondade e da misericórdia do Senhor. Porque nós sabemos que nós, assim como o apóstolo Paulo, enfrentamos desafios e perseguições. Mas sabemos que Deus pode nos ajudar a enfrentar qualquer tipo de desafio. O Senhor pode te ajudar a enfrentar qualquer tipo de desafio. E eu quero que você preste atenção. Assim como Paulo, podemos dizer, com total confiança. Está lá em 2 Coríntios 12:10. O apóstolo Paulo dizendo com total confiança: por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Quando eu me sinto fraco, o Senhor me faz forte. Então o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sim eu sou forte. Quando eu acho que não tem mais jeito, o Senhor entra com a providência divina. Amados, quando você diz eu não posso, o Senhor diz você pode sim. Quando você diz eu não aguento mais, o Senhor diz para você espera, porque você aguenta sim. Quando você diz Senhor eu não quero mais, eu vou me prostrar, o Senhor então te levanta e te coloca em pé. Porque Ele nos sustenta, queridos. Porque a graça dEle nos basta. Porque a bondade dEle nos basta. Porque a misericórdia dEle nos basta. E eu quero que você adore ao Senhor por isso nesta noite. Não é graça de homens. Não é a graça deste mundo. Queridos, mas é a graça do Senhor que te sustenta. É a graça do Senhor que vai te manter em pé todos os dias. Não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja enfrentando, a graça do Senhor é sobre a tua vida nesta noite. Oh, aleluia, e que você possa realmente crer nisso, em nome de Jesus. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias. Denise,
Deus manda dizer para você e para o seu esposo: a minha bondade é tudo que vocês precisam. O Senhor diz: somente a minha bondade é tudo que vocês precisam. O Senhor está dizendo: a minha graça te basta. A vitória vai chegar, a bênção vai chegar, mas a minha graça te basta. Então assim, comece a glorificar o meu nome, por aquilo que você não consegue enxergar. Mas assim, comece a enxergar pelos olhos da fé, porque a tua vitória vai chegar em nome de Jesus. Creia nisso nesta noite. Creia que a graça do Senhor é sobre a vida de vocês. Aleluias, aleluias. Vamos adorar ao Senhor.